noite. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aqui juntos nessa noite. Estou aqui com o Rodrigo, com a Carol, né? Também com o Wesley, que está nos dando apoio aqui na parte da mídia. Estamos aqui para, junto com você que está em casa, celebrarmos o nome do Senhor. E lembrar que um Pai eterno, Pai das luzes, como diz Tiago, na sua epístola, ele abriu mão, deu aquilo que era o que ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus por nós. Hoje nós celebramos no Brasil todo, né, o Dia dos Pais. E queremos celebrar o nome do Senhor, lembrando de que Ele é este Pai de amor, que envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crer no seu Filho, possa provar a vida eterna que Jesus tem para nos dar. Eu quero convidar você a estarmos celebrando juntos, você possa estar adorando o Senhor nesse dia em que nós lembramos de quem é realmente o nosso verdadeiro Pai. Temos os nossos pais, enquanto estão aqui conosco, né? Progenitores, mas temos um Pai eterno que nos ama e nos acompanha ao longo da nossa caminhada. Bom, que Deus abençoe você e sua casa. Quero pedir para o Rodrigo estar agora também orando conosco, amém? Em seguida estaremos aí louvando o Senhor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós aqui e também a todos que estão ligados com a gente lá de maneira online, hoje o Senhor tem nos dado essa bênção que é também a questão da tecnologia. Nós nos sentimos perto dos irmãos e perto do Senhor. Que tudo aquilo que nós venhamos a ministrar aqui, que seja pelo Teu Espírito Santo mesmo, que o Teu Espírito Santo, que é onipresente, Deus possa estar ministrando nos nossos corações e todos os lares, todas as pessoas quais estarão ligadas, aqueles quais nós convidamos, Deus, as famílias. Sabemos que nesse momento o Senhor quer estar presente com o Teu plano de salvação e que isso se faça, Deus. Que esse presente, que a Tua vontade possa ser realmente, Deus, viva na nossa nação, nas nossas casas, nas nossas vidas, Senhor. É necessário. Os momentos em que vivemos, talvez, seja já os últimos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam receber, Deus, o Teu amor. Que todos possam sentir o Teu carinho, tudo aquilo que Tu tem sobre a nossa vida. Amém. E sobre a vida de todos os nossos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que tudo aquilo que venha a ser ministrado, o Teu Espírito Santo tenha livre acesso nos nossos corações e nos corações de todos os irmãos, Deus, que estão de maneira online acompanhando, em nome de Jesus, amém, Pai. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós queremos estar neste culto, celebrando o Senhor, aquele que gera mudança em nossas vidas. Foi o que declaramos agora, né, Rodrigo, Carol? E eu estava falando aqui antes de nós iniciarmos aqui que esse cântico tem um valor especial para vocês, né? Quem sabe vocês poderiam falar um pouco sobre isso. E também queria conversar um pouco com vocês, né? Um pouco sobre a caminhada de vocês aqui conosco. Já, pelo que eu sei, são 4 anos de caminhada juntos, né? Em julho agora fizemos 8 anos numa igreja. Tem sido uma bênção, uma alegria estarmos juntos, ter vocês juntos, né? Nessa caminhada como igreja local. E eu queria aproveitar aí para ouvir um pouco da história de vocês, quem sabe na área da mudança. Eu sei que vocês andaram fazendo mudança, mudaram de endereço, né? Mudança é sempre um negócio meio traumático, né? Mexe com a gente, gera um rebuliço aí, né? Na vida da gente, até botar tudo em ordem. Mas gostaria de abrir esse espaço aí, né? Para vocês estarem compartilhando com a igreja um pouco da vida de vocês. É muito engraçado porque é a metade, né? São 4 anos caminhando com o pessoal aqui. O Senhor tem nos colocado nesse lugar e temos vivido coisas que nós não imaginávamos viver, nós não imaginávamos nem que era possível, porque a gente, ao longo da caminhada cristã, a gente vai ouvindo das pessoas: não existe igreja perfeita, não existe lugar que não seja assim, não existe lugar que não seja assado. E eu lembro que eu e o Rodrigo, de tantos lugares que passamos, tantas coisas vivíamos, mas nós queríamos ser acompanhados, nós queríamos viver o que Cristo fala, né? Que não é bom que nós estejamos sós e que nós temos que caminhar com os nossos irmãos. E quando nós chegamos na fonte que nos foi proposto isso, né, através do discipulado, através do acompanhamento. Beijo para minha discipuladora, te amo. E o quanto nós nos transformamos, né, Rodrigo, através da vida do Gian, da Diângeli, do pastor Osmar, da pastora Mari, que estiveram conosco, que estão conosco, nos acompanhando em cada momento, em cada... Com um casamento bastante tribulado, com a vida financeira destruída, com o nosso emocional extremamente abalado, e nós não sabíamos mais para onde que nós íamos, porque nós não sabíamos mais o que fazer. E o Senhor realmente veio e mudou a nossa história quando nós pensamos que não tinha mais solução. Quando nós acreditamos que não, que acredito que o basta, vamos dar um ponto final. E o Senhor veio e mudou realmente essa canção. Ela é um marco na nossa vida conjugal, na nossa vida cristã, não só aqui na Fonte, mas em outros lugares. Porém, hoje ela tem um significado totalmente diferente. Que o Senhor tem mudado a nossa história. Tem mudado a minha história como esposa, tem mudado a minha história como profissional, mudado a minha história como mãe, mudado a minha vida como filha do Senhor, entendendo o meu lugar como filha, compreendendo a paternidade do Senhor, compreendendo que não, a paternidade de Deus não é definida pela paternidade que eu vivi aqui na terra.
né, aprendendo através disso a amar, a perdoar aqueles que me fizeram mal ou, né, me ofenderam ou não me deram aquilo que eu achava que eu necessitaria, mas o Senhor tem nos erguido, nos levantado, e nós podemos dizer, né, durante esses 4 anos, que o Senhor tem mudado a nossa vida, mudado a nossa história, e tem nos colocado em lugares que nós não imaginávamos que estaríamos. 4 anos, a gente está falando de alguns itens ali, de mudança. Eu acho que Deus, Ele projetou para a gente, nesses últimos 4 anos, assim, uma mudança diferente. Essa semana, quando o pastor compartilhou e a palavra era a respeito de mudança, eu realmente pensei, poxa, uma mudança diferente, a nível de transformação na nossa vida, onde a Carol comentou que a gente chegou vivendo já um evangelho, mas um evangelho um pouco diferente. E a gente sonhava mesmo em uma caminhada com pessoas que pudessem nos amar e também ser amada por nós. Assim, eu acho que essa mudança na nossa vida foi muito marcada por essa questão do amor. Eu acho que esse caminhar em amor, que foi uma palavra que a gente ouviu muito e vivenciou muito, tanto pela sua pessoa, pastor Osmar, como pastora Mari e todas as pessoas, né? O Jean, meu discipulador, ele tem sido assim alguém para mim que hoje eu já não consigo mais viver sem, assim. Não consigo viver mais nem sem o Jean, sem o Diângeli, sem vocês. E tudo aquilo que a gente foi impactado no início, quando chegamos aqui, isso tem refletido até hoje na nossa vida. A humildade, o respeito com a palavra de Deus. Todos os que ministraram a palavra de Deus aqui, muito me impactou a questão do respeito com a palavra de Deus. Geralmente eu tinha o contato e o convívio com a palavra de Deus, até mesmo na internet, as pessoas sempre dando uma definição ou colocando ali um ponto pessoal, né, um olhar, uma expectativa do que ela achava sobre a palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui, a palavra de Deus era pura, não era mais um achismo, não era a palavra de Deus. Até uma das coisas que marcaram muito a nossa vida, assim, a gente chegava em casa, comentava sobre a palavra, e a gente notava que às vezes a ministração era até mesmo feito um esboço, lido, a palavra de Deus. Então era todo um respeito assim com o que ela deve realmente ser. A música que a gente cantou, Te Agradeço Deus, ela realça muito bem hoje o que a gente tem vivido a respeito de paternidade. Então os nossos progenitores, existiu faltas que hoje a gente consegue entender que na verdade elas são supridas pelo nosso pai principal, por assim dizer, que é o próprio Deus. Então por isso que a gente começou a cantar Te Agradeço Deus, porque aquilo que faltou às vezes do nosso sangue, Deus tem suprido isso espiritualmente na nossa vida, na nossa caminhada. 4 anos de aprendizagem. Eu imagino que vão ser muitos anos ainda. Amém. Imagino eu que até Jesus voltar a gente vai estar aprendendo, caminhando junto, nos amando. Então isso realça muito bem a questão da mudança, né? Dessa transformação, essa mudança diferente assim. Uma coisa também que eu gostaria já de começar comentando é que nós temos vivido de maneira muito feliz aqui o Evangelho, muito feliz. Hoje a gente tem entendido um pouquinho do que Jesus fala, que Ele tem declarado na palavra uma vida em abundância, uma vida em abundância, e não uma vida no Evangelho que é uma agonia. Então hoje a gente tem vivido um Evangelho saudável. Eu acho que a definição é basicamente essa, assim. O que não descarta as lutas, né, Rodrigo? A gente tem caminhado junto, a gente vê, né, Carol? Uma hora perde alguém da família, como pai, né? Às vezes, talvez
trazer lembranças aqui, né? Como de repente uma gravidez, né? Onde também tem uma perda, né? Todos esses processos que vocês têm passado aí, né? Eu tenho visto a graça de Deus, né? E esse coração de vocês em buscar o Senhor, né? E Nós passamos muito tempo buscando ter relacionamentos saudáveis. Nós buscamos, quem nos conhece sabe dessa vontade que eu e o Rodrigo sempre tivemos e do quanto nós éramos rodeados de pessoas, o quanto as pessoas nos procuravam para estar ajudando e muitas vezes nós não tínhamos o suporte necessário, porque a nossa vida também estava destruída. Eu acredito que tudo que a gente passou nesses últimos anos, se a gente não tivesse esse alicerce em Cristo, principalmente na palavra do Senhor, tudo como a perca do pai, a perca do bebê, se nós não estivéssemos ali cessado no Senhor, como nós passamos a estar sendo acompanhados, sendo cuidados, eu acredito que eu não sei o que teria acontecido conosco, né? Como nós estaríamos. A doença da nossa filha também, que isso por muito tempo nos abalou e hoje nós estamos aí com quase um ano e meio que ela não tem tido episódios, né, de agressivos da doença, e isso é uma vitória para a gente também, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos cuidado, e mesmo se ela tivesse, né, mesmo com todas essas tribulações, nós sabemos que o Senhor não nos prometeu um mar de rosas, nós não estaríamos nessa terra vivendo uma vida perfeita, porém nós podemos viver um pedacinho do céu na nossa vida, com relacionamentos saudáveis, vivendo um casamento saudável, a maternidade, né, a paternidade, que é a questão dos nossos filhos, saudável, relacionamento com pessoas, podendo ajudar as pessoas, podendo falar com as pessoas de coisa que nós temos vivido. E uma última coisa que eu queria falar, nesse momento, é interessante porque o primeiro milagre de Jesus é a transformação da água para o vinho. E aí a gente se pergunta, né, nossa, por que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho? Meu Deus, uma festa, nada a ver, Mas eu acredito que Cristo, Ele queria falar isso para nós, que nós precisamos mudar, nós precisamos transformar a essência de quem nós éramos para a essência de Cristo, porque a água, ela tem 3 estados, e ela passa do líquido para o gasoso, do gasoso ela, né, volta para o líquido, vai para o sólido, mas ela não deixa de ser água. E a partir do momento que a água ela passa a ser vinho, ela não volta mais a ser água. E eu acredito que nós, como cristãos, nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos transformar em vinho. Para não voltar mais a ser água. Nós precisamos ser vinho e que a nossa essência com a essência de Cristo se misture ao ponto de não poder mais separar, não poder mais dividir. Amém, glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, Rodrigão? Amém. Glória a Deus, que bom, né, estar aqui com vocês, a gente está podendo glorificar a Deus, né, ao Senhor Jesus, né, por aquilo que Ele tem feito, e de a gente poder partilhar dessa história juntos, né. Esse é o grande privilégio que Deus nos dá, né, de viver em família, poder estar ao lado, né. A gente muitas vezes a gente não tem como resolver, né, a vida das pessoas, mas a gente pode estar ao lado delas, né, orando e lembrando da palavra de Deus. E esse tem sido um privilégio aí estar caminhando com vocês e com você aí de casa também, né? Nós somos igreja, né? Somos igreja do Senhor, igreja local, para a honra e glória do Senhor. E precisamos aprender a viver esse processo, né? E os processos de Deus na nossa vida, que às vezes dão umas bagunçadas, né? Mas são processos que nos levam, né, na direção de viver realmente essa vida abundante, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, né, Rodrigo? E vida em abundância. Glória a Deus por isso, né? Amém. Eu quero, nessa direção, compartilhar aqui rapidamente a palavra de Deus com você, a partir também disso que nós já estamos conversando aqui, que é mudança, né? As mudanças que Deus opera e quer operar ainda na nossa vida, e como nós precisamos estar abertos a isso. Esses tempos nós ouvimos o pastor Luiz, que é o presidente da nossa igreja, né, um trabalho ali com a liderança, vocês estavam lá numa videoconferência,
ele falando que crescer é uma coisa que dói, né? E crescer é mudança. Eu vejo meus filhos, né? E às vezes olho as fotos e digo, como mudaram, né? Como cresceram, né? Ainda hoje uma irmã que me conhece lá de Minas Gerais disse, como, né? Como estão diferentes, né? O Jackson, outro irmão, um rapaz que foi meu aluno, né? E veio para Jesus e hoje estava casado também, a gente mantém contato. Ele disse, quem é esse terceiro aqui? Ele estava brincando comigo, né? Esse é o Lucas? Não acredito, né? As mudanças ocorrem, mas né, esse crescer também dói, né? Existem as dores do crescimento, né? Que se fala, né, na adolescência. Mas esse processo é um processo fantástico, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu queria convidar você a estarmos olhando rapidamente a palavra de Deus. E eu queria falar sobre mudança, na perspectiva daquilo que eu já comecei a trabalhar no domingo passado, que é o ministério, o grande ministério que Jesus desenvolveu ali na Galileia. E nós olhamos ali em Marcos, né? No capítulo 2, no domingo passado eu falei de um paralítico que foi trazido até Jesus pelos amigos, né? E de como essa ousadia, né? Essa fé ousada desses 4 homens, né? Que levaram esse paralítico na direção de Jesus, como isso gerou, né? Uma mudança de vida na vida desse que vivia, né? Acamado, né? E saiu dali curado, restaurado, né? Porque Jesus ele tem poder para isso. E quando nós olhamos, né, a palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir lá em Marcos 3. Começamos ali em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Fala de Jesus e suas viagens pela Galileia. Né? Jesus ele circulou por muito tempo ali na Galileia. Ele fez, né, de Cafarnaum a sua base. E a partir dali ele viajava e visitava as cidades, né? E houve um grande rebuliço, né? Justamente naquela região ali, né? Que o profeta já havia falado, né? Que vivia em grandes trevas, né? A luz de Deus entrou na vida das pessoas, gerando assim coisas inimagináveis, né? Aos olhos dos homens, né? E que é a manifestação do reino através do Filho de Deus, do Senhor Jesus, né? Nosso Pai que nos amou tanto e enviou Jesus. E aqui no capítulo 3, como eu falei, verso 1 de Marcos, diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Aqui é o mar da Galileia, né? Que é um grande lago, né? Uma grande extensão. E uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Jesus havia feito uma saída, né, para a Judéia, e havia retornado para a Galileia, e agora esses galileus todos vêm na direção de Jesus. E diz ali que quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, que é a Pérea, né? E dos arredores de Tiro e Sidom, e foram atrás de Jesus. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era, né? Jesus colocou muitos em liberdade, desses que viviam em cativeiros espirituais, né? E é muito interessante. Eu queria desafiar você a ler os evangelhos, a ler o evangelho de Marcos, a ler o evangelho de João, de Mateus, de Lucas. Meu coração tem ardido nesses dias quando eu olho para os evangelhos, quando eu tenho olhado para João, né? Estamos aí estudando João e Marcos também, e meu coração arde, sabe? Arde porque eu olho e eu vejo esse é o meu Jesus, né? Que gerou mudança, e não é diferente hoje. Este povo, ele vivia numa
grande necessidade, né? Eles viviam grandes necessidades, eles estavam dominados por Roma na época. Eles tinham um rei chamado Herodes, que era extremamente mau, corrupto, né? Violento. Eles viviam essa dimensão de uma religião que lançava sobre eles um jugo, né, religioso. E é muito interessante, né, que o primeiro milagre que Jesus faz ali em Caná da Galileia, né, é transformar a água que representa a velha religião, né, porque a água representava aquele processo de purificação da velha religião, em vinho, algo novo, né, algo que na época tinha muito mais valor do que a água, né, inclusive propriedades curadoras, né. O reino de Deus é como esse vinho novo, né, que traz mudança, que traz sabor, que traz diferença para a vida. E Jesus, ele andava, né, nos arredores da Galileia, e quando eu começo a olhar os evangelhos, nós vamos vendo que essa terra, né, de gentios, porque a Galileia era a Galileia dos gentios, não dos judeus, né? Havia uma grande mistura ali, né, com povos, né, de origem gentílica, não judaica, né? Por isso a Galileia também era muito discriminada. E foi para ali que Jesus, né, foi enviado por Deus. Jesus ficou até o início de seu ministério, quando ele foi batizado no Jordão, foi para o Jordão para ser batizado por João, ele morava em Nazaré, da Galileia, por isso que ele é conhecido como o Nazareno, o Galileu. E a partir dali, ele foi, do seu batismo, né, ele foi para o deserto, onde ele depois foi tentado na volta do deserto, esteve na primeira Páscoa em Jerusalém e retorna para a Galileia. E em Nazaré ele é desprezado pelos seus. E aí ele estabelece a sua base em Cafarnaum. E ali ele começa, né, a sua missão. A sua grande missão, a missão que Deus lhe deu, que se completa na cruz. Mas que também tem a ver com manifestar o reino. Né? E o reino de Deus, ele avançou naquela região. Através de muitos sinais, maravilhas, milagres, né, mudanças na história de vidas. E a gente começa a olhar, para a palavra de Deus, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que a maior parte daquelas histórias de milagres que nós conhecemos da Bíblia aconteceram na Galileia, nesse tempo de Jesus ali, né, andando no meio do povo, né, a cura daquele paralítico que foi curado e perdoado, né, o texto fala ali, levado pelos seus amigos, né? Jesus chamou Pedro, Tiago, João, né? André também já estava ali. E seus discípulos, chamou Mateus, o publicano, ali da alfândega que existia em Cafarnaum. Jesus chamou esses homens para andarem com eles, deixaram as suas redes. Eu fico pensando a mudança, né? Deixar de ser pescador. Esse era o ofício deles, né? Mudar toda uma vida agora, um ritmo de vida, para passar a ser discípulo de Jesus e andar com Jesus pregando o evangelho do reino, sendo treinado, aprendendo, sendo discípulo. Eles abandonaram a vida deles profissional. Isso é mudança, né? Jesus foi trazendo esses homens, né, que se tornaram apóstolos, né, a uma nova vida, um chamado, né, diferenciado na vida deles. A gente vai olhando e vai vendo ali, por exemplo, Jesus vai até uma cidade chamada Naim. Lá tinha uma viúva, a viúva de Naim. Isso também está aqui, né, nos evangelhos, ali na Galileia. E de repente aquela viúva que havia perdido seu único filho, e nós sabemos que na época, né, as viúvas passavam muita necessidade, muita dificuldade. E muitas vezes eram os filhos que se tornavam o arrimo da família, como é hoje muitas vezes. E ela havia perdido aquele filho. Jesus olha e Jesus se compadece da viúva. E chega lá no caixão daquele menino e diz: levanta. E o jovem levanta e começa a conversar.
você imagina o impacto disso? Eu fiquei pensando, gente, às vezes a gente não para pensar o impacto disso naquela cidade, né? Naim. Um jovem foi ressuscitado, se levanta conversando, né? A vida daquela mulher foi mudada, e foi restaurado, restituído o que ela perdeu. Esse é o nosso Jesus, que gera mudanças, né? A gente começa a olhar Betsaida, outra cidade ao redor do Mar da Galileia. Jesus cura um cego que lhe é trazido. Magdala, nós conhecemos Maria Madalena, né? Ou Maria de Magdala. Maria, essa mulher, né? Possessa de espíritos malignos, oprimida, foi liberta por Jesus ali, da Galileia, pertinho do mar, né? Da Galileia. E a gente vai começando a ver esse avanço, essa manifestação do reino. Ela tem um contexto histórico. Ela não está perdido como uma história, num conto, mas ela aconteceu ali, em locais específicos, na vida de pessoas específicas. Jesus foi passando e trazendo esse vento de mudança, né? Caná, quando Jesus volta a segunda vez a Caná, na verdade o segundo milagre de Jesus também foi em Caná da Galileia. E ali Jesus cura o filho de um oficial do rei. E este homem é desafiado na sua fé, porque o homem queria que Jesus fosse ter com seu filho. E ele disse para aquele homem, para aquele oficial, né, para aquele nobre, disse: pode ir que teu filho está curado. E quando aquele homem chegou em casa, que falou com os seus servos, ele percebeu que na mesma hora que Jesus disse para ele: o seu filho está curado, o menino havia sido, né, restaurado na sua saúde. E Deus, né, foi usando seu filho para trazer esse movimento todo naquela região. Eu fico pensando, que região, né? Tremendamente, né? Impactada pelo reino de Deus. Quando nós olhamos essa palavra reino, né? Jesus pregava o evangelho do reino, o evangelho de arrependimento. A palavra reino, ela não tem uma conotação só de governo, ela tem essa conotação. Mas quando nós falamos em reino, quando a Bíblia fala em reino no original, né, na palavra original, ela também traz a ideia de uma esfera de influência. E de repente pessoas começaram a entrar na esfera de influência do reino de Deus. E essa esfera de influência vai gerando o quê? Cura, restituição do que é perdido, libertação, perdão, né? Vai gerando todas essas coisas, esses milagres que Jesus foi fazendo. Nós vemos ali, junto ao Mar da Galileia, coisas fantásticas de cinema. Os discípulos viram Jesus acalmando uma tempestade pelo poder da palavra dele. Jesus andando altas horas da noite em direção ao barco, quando eles estavam atravessando o Mar da Galileia, Jesus andando na direção deles sobre as águas. Isso é coisa, né, que só dá para ver no cinema, né, com efeitos especiais. Isso é impactante, né? Jesus, ele andou por sobre o mar. Jesus, ele de repente pega uns pãezinhos e uns peixinhos e alimenta 5.000 pessoas ali no mar, à beira do Mar da Galileia. Aquela multidão que afluía, como nós vimos no texto aqui, até Jesus. Procurando o quê? Esperança, mudança, transformação, restauração. Pessoas quebradas, sofridas, né? Quantos outros milagres? Quero desafiar você novamente. Leia os evangelhos, pega a palavra de Deus, conheça esse Jesus. Quantos milagres Jesus fez, né? A cura da filha de Jairo foi na Galileia. A cura de um mudo, também oprimido, endemoniado, possesso de espíritos malignos, foi ali na Galileia. Uma região assim, vamos dizer assim, onde Jesus desenvolveu o seu maior ministério. Mas também, para finalizar, eu queria destacar duas coisas que me chamam a atenção
enquanto eu tenho olhado para a palavra de Deus nesse contexto do ministério de Jesus da Galileia, duas coisas que têm a ver com estas mudanças da nossa vida, né, Rodrigo, Carol, e igreja que nos ouve aí nas casas, né, é que para que nós entremos nesta esfera de influência do reino, que gera mudança, há dois fundamentos essenciais, e que Jesus levanta aqui durante o ministério. O primeiro deles é a fé. Todos estes que provaram, né, a graça, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, né, de Deus, é o Logos, é aquele que gera mudança pelo poder da sua palavra, né, em nome do Pai, por meio do Espírito que estava sobre ele. E ele sempre dizia: a tua fé te salvou, né? Ele dizia: eu nunca vi fé como a deste homem. A fé é algo essencial. A confiança posta em Jesus nos põe debaixo da esfera de influência e do poder do reino de Deus. E Jesus, ele, né, era a manifestação do Pai e do reino e do poder de Deus aqui, no meio da Galileia. E em João 4:48, quando também o apóstolo João conta essa história, né, uma história de cura, ele fala lá no verso 5, ele diz assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus deixa muito claro que esses sinais, né, que o acompanhavam, para que as pessoas voltassem a crer e a confiar em Deus. E quando nós olhamos hoje, nós vemos uma sociedade cada vez mais distante de Deus, uma sociedade cada vez mais confortável, né, onde as soluções vêm dos seus confortos. Nós vendemos, negociamos, compramos, consumimos, né, e parece, né, que vivemos bem, e não é verdade. A alma do homem continua aflita, a depressão está aí tomando conta dos corações. Talvez não se passe, né, as dificuldades que se passavam como no tempo da Galileia. Hoje nós temos a medicina que traz muita vitória sobre as enfermidades. Glória a Deus por isso. Ele nos deu também a medicina como recurso. Mas as pessoas, elas não têm provado o poder de Deus, porque não têm realmente depositado sua confiança. A fé é essencial. A Bíblia diz que a fé, ela é o que agrada o coração do Pai, quando nós confiamos nele. E quando Jesus, ele entra pela segunda vez em Nazaré, e pela segunda vez em Nazaré ele é rejeitado, depois que ele foi morar em Cafarnaum, ele voltou a Nazaré. E lá em Mateus 13:58 diz, Jesus, né, o apóstolo Mateus diz, né, que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. É o que está lá no versículo. Você vê que a incredulidade impediu os sinais do reino, impediu que essas pessoas vivessem debaixo desta esfera de poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as suas vidas. A fé é essencial. Nazaré não provou estes milagres. Nazaré até fala, né? Quando Jesus esteve na sinagoga, eles falaram: nós queremos ver os sinais que você fez em Cafarnaum aqui. Mas como? Se não havia fé. Jesus em Nazaré era o filho de José, não o filho de Deus. Era assim que ele era visto. Como você vê Jesus? Como nós vemos Jesus? Como filho de José? Ou como filho de Deus, que tem poder para gerar mudanças? O segundo elemento essencial a que a gente vive esse processo de mudança, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, tem a ver com a palavra arrependimento.
E é muito interessante que, aliado à fé, né, e a esse processo, né, de avanço do reino, onde Jesus também promove a fé, pelos sinais que ele foi executando, e pessoas que ousaram confiar nele, né, se tornaram sinais vivos do poder de Cristo e do reino de Deus, e de um Deus que se importa com aqueles que nele confiam. Jesus, ele também não deixou de pregar o evangelho do arrependimento. Se nós olharmos lá em Marcos 1:38, no primeiro capítulo do evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus, Marcos 1:38. Jesus, ele está envolvido realmente, né, também com a pregação do evangelho. Ele andava ali à beira do lago, né? E diz assim no verso 35 já, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, na sua casa em Cafarnaum, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão, aqui é Pedro, né? Simão Pedro, e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. E Jesus, o que ele respondeu? Ele diz assim: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Jesus, aos sábados, entrava nas sinagogas para pregar. E ele diz assim, nesse versículo 38, foi para isso que eu vim. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação da palavra. E a palavra também nos traz revelação do propósito de Deus. De quem é esse Deus? E Jesus, ele se dedicou ao ministério desta pregação, do ensino nas sinagogas. E as pessoas diziam: olha, ele prega como quem tem autoridade. Nunca vimos alguém assim, a expor, né? E é ali na beira do mar da Galileia que Jesus sobe, né, diante das multidões, num lugar alto, e prega o famoso Sermão do Monte. Fundamentos do reino de Deus, ensinos do próprio reino para o coração daqueles que viviam ali na região da Galileia dos gentios. Arrependimento, queridos, ele vem também quando nós damos lugar à palavra. Jesus, quando diz para a pecadora, né, que ia ser apedrejada, ele diz: olha, eu não te condeno, vai, não peques mais. Isso tem a ver com arrependimento. Isso tem a ver com mudança de vida, com deixar o modo de viver que gera morte. Jesus, ele trouxe palavras de vida eterna, que geram vida. Sabe, queridos, a fé e o arrependimento precisam andar juntos para que nós possamos provar realmente toda a mudança de Deus para nós. E Deus quer continuar trazendo essa mudança na minha vida, na nossa vida e na sua vida em casa. E às vezes nós paramos de viver nessa perspectiva da mudança. E a perspectiva maior nossa é justamente dessa, é da transformação. Porque nós queremos viver no propósito de Deus e sermos como Jesus. Esse é o desafio que nos foi dado. A fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. Ou seja, a fé precisa estar associada a uma mudança de atitude, que tem a ver com essas obras, não é da esmola. As obras aqui têm a ver com mudança. Hábitos, mudanças de pensar, de falar. E Jesus, ele, pela palavra também, estava gerando isso no meio daquele povo. Mas há também, da parte do Senhor Jesus, um aviso para nós. Porque muitos destes, nessas cidades, Corazim, Betsaida, e a própria Cafarnaum, que não deram lugar à palavra de Deus,
que não deram lugar ao reino de Deus em suas vidas. E lá em Mateus 11, 20 e 24, Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Cafarnaum, ai de você, Betsaida, porque elas haviam visto os sinais do reino, mas não provaram arrependimento. É o que Jesus está dizendo ali nesses versículos. Vocês não deram lugar ao arrependimento. Vocês não deram lugar à mudança. E esse é o grande perigo da religião, queridos. É nós até chegarmos a crer em Jesus, mas esta fé não gerar nada. Que fé é essa? E Jesus, ele diz, na sequência desse texto, de Mateus 11, no verso 28, Jesus diz assim: você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, você vai achar descanso em mim. São para estes que eu venho. Para esses que reconhecem a sua necessidade de mim. Não de uma mera religiosidade, de uma vida religiosa. Então, para encerrar essa palavra de hoje, né, sobre mudança, para nós, de Deus, para o nosso coração. Talvez você que me ouve e não conhece realmente, não conhece Jesus. Eu quero dizer que nessa noite, você pode dar um passo na direção dele e ir até ele. Pela oração, pela fé, eu vou orar com você e dizer: Senhor Jesus, eu quero provar o reino de Deus na minha vida. Eu quero realmente passar a viver pela fé em Ti. E quero provar as mudanças a partir de um relacionamento e de um arrependimento genuíno. Eu quero desafiar você que não fez isso na sua vida ainda, que você me ouve, que você dê esse passo na direção de Jesus nessa noite. Você diga: Jesus, talvez você esteja como esse cansado. Talvez você cansou de lutar com as suas armas, com as suas forças. Talvez você cansou de lutar contra uma enfermidade, cansou de lutar contra problemas na sua alma. Você talvez esteja até em prisão. Eu quero dizer nessa noite que Jesus tem poder, aí onde você está, para gerar esta mudança como Ele fez na vida de muitos. Basta que você creia, basta que você viva uma vida de fé nele. Basta que você diga: Senhor Jesus, eu creio no Teu nome e eu quero receber o Teu poder e a Tua vida na minha vida. Para esses que já têm feito isso, eu quero desafiar você. Se você o conhece, mas parou no tempo, não tem provado mudanças, talvez você precise reavaliar a sua fé. E talvez você precise até reavaliar o seu caminhar e se perguntar se você tem dado lugar ao arrependimento. Isso é essencial para que nós possamos viver essa metamorfose, essa transformação de Deus em nossa vida. E às vezes a gente diz: parece que nada muda. Por quê? Será que o problema está em Jesus? Não, Jesus continua sendo o mesmo lá da Galileia, queridos. Ele continua sendo o mesmo. Por isso meu coração ardia e continua ardendo quando eu leio os evangelhos nesses dias. Nós somos chamados a viver na esfera do reino. E essa esfera é a esfera de milagres, é uma esfera de maravilhas, é uma esfera de mudança, é uma esfera de cura, é uma esfera de libertação, é uma esfera de perdão, é uma esfera de ensino para a mudança de hábitos, de pensar, de sentir. Isso é viver com Jesus, é viver em mudança, é ser uma metamorfose ambulante, como dizia um por aí. Mas essa metamorfose ambulante é fruto do poder de Jesus. Essa é a verdade. Ela não gera morte, ela gera vida. Eu queria deixar esse desafio, eu queria orar com você nessa noite e dizer: Deus tem mudança. Deus quer trazer um vento de mudança sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho,
sua vida financeira, como foi falado aqui. Mesmo no meio das lutas, é hora de você dizer: Senhor, eu creio. É hora de você viver pela fé. É hora de você dar lugar ao arrependimento, aquele lugar de mudança, e dizer: Senhor, isso aqui realmente precisa sair da minha vida. Vai, não peques mais. Vamos orar. Depois nós vamos cantar um cântico. E no final nós vamos estar ainda orando pelos pais, para encerrar este culto. Pai, em nome de Jesus, eu oro com todo aquele que me ouve nesta noite, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Ela tem aquecido o meu coração, Senhor. E tem me feito, Senhor, olhar para ti, Senhor, para o teu amor, Pai. E para o poder e autoridade do teu Filho Jesus. E da maneira como ele exerceu ela lá no meio da Galileia, no contexto histórico em que ele estava. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. Tu estás vivo, Jesus, e tu disseste aos teus discípulos, quando viestes, ressurgistes dentre os mortos, tu dissestes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E este, Senhor, és tu, aquele que tem autoridade e poder, em quem nós podemos confiar, aquele que nos tem chamado ao arrependimento e à mudança, porque nos ama, aquele que tem poder de trazer vida onde há morte. Senhor, visita as casas. Aquele que está enfermo nesta noite, Senhor, visita. Por meio do teu Espírito, Senhor, vai tocando no enfermo. Vai tocando, Senhor Deus, aquele que está, Senhor, oprimido, Senhor. Aquele que está, Senhor, cativo, em cativeiros da sua alma, da depressão, Senhor Deus, até mesmo da loucura. Em nome de Jesus, que você seja liberto nessa noite. Senhor, vai operando, Senhor, na nossa Galileia, Senhor, na nossa Cafarnaum, Senhor, na cidade de Lages. Nós oramos por essa cidade. Pedimos, Senhor, nesses dias, esses que têm perdido a esperança, Senhor, por esses que estão nos leitos, Senhor, de hospital, Senhor, desta cidade, desta nação. Eu peço, Senhor, este vento, Senhor, que a tua glória seja manifesta, Senhor, trazendo vida, Senhor, no meio da morte, Senhor Deus. Eu oro, Senhor, eu declaro a minha confiança em ti, Pai. Eu declaro, Senhor, que tu és digno, Senhor, de toda confiança, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que tu tens autoridade. E nós clamamos, Senhor, ansiamos, Senhor, e queremos, Senhor, ser estes agentes de mudança também. Porque um dia tu chamaste, Senhor, homens e mulheres para andar contigo, e elas também participaram da mudança, Senhor. E nós queremos também participar, Senhor. Sermos agentes de mudança, Senhor. Dispõe de nós, Senhor. Vem, faz esta obra, Senhor. Trabalha, Senhor, profundamente em nossos corações, a partir da tua palavra que ouvimos nessa noite. Eu te peço. Este poder eu não tenho, és tu quem tens, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Aleluia.
Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Declaramos aqui que Jesus tem esse poder de devolver vida, de gerar mudança. Venha pela fé, pelo arrependimento, venha para a esfera do reino. Deixe Jesus gerar o que Ele tem poder para gerar na sua vida. Creia e confie nele. Amém? Quero pedir para a Carol, que está orando ainda pelos pais. Quero que você aí na sua casa, se você pode estar perto do seu pai, abrace ele. Você que não pode, por causa da pandemia, você que não pode, assim como eu, que já não tenho seu pai presente, você que não tem convivência, que não tem contato, mas tem alguém que você se espelha e que essa é a representação dessa figura de pai terrestre. Mas acima de tudo, eu quero te lembrar de que esse pai terreno, ele muitas vezes ele não é a demonstração da perfeição. Muitas vezes esse pai terreno vai nos frustrar, ele vai nos desapontar. Mas eu quero te trazer a lembrança, a paternidade do Senhor, que é o nosso verdadeiro chamado, é a nossa identidade. Nós somos filhos e o Senhor Deus é o nosso Pai. Então eu quero que você agora, com o teu pensamento ligado no nosso verdadeiro Pai, nós possamos estar orando pelos nossos pais terrenos, para que o Senhor possa estar dando graça, possa estar dando luz, discernimento e sabedoria diante dessa sociedade atual. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, neste momento, as figuras paternas, Senhor, de toda a nossa igreja, de toda esta cidade, Senhor, deste país, que nesse dia, Senhor, trazem a lembrança, trazem a memória, Senhor querido, as figuras paternas dessa terra. Senhor, nós Te pedimos para que o Senhor conduza a vida, Senhor querido, destes homens, da maneira como o Senhor deseja, implantando nos seus corações os Teus sonhos, os Teus desejos e os Teus propósitos, Pai. Que eles possam, Senhor querido, serem homens
com o discernimento, com o conhecimento, Senhor querido, da sua palavra, Isso. com o entendimento, Senhor querido, pelo seu Espírito Santo, da maneira correta como conduzir a sua família, como conduzir os seus filhos, Senhor querido, e da maneira correta, Senhor, de como se portar diante da sociedade, levando a sua palavra e pregando, Senhor querido, do seu amor por onde quer que eles forem. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero te apresentar os filhos que em algum momento, Senhor, não tiveram a presença dos seus pais, mas que eles possam compreender que o Senhor é o nosso Pai perfeito, aquele que nos ama incondicionalmente e que derrama o seu amor todos os dias, um amor profundo, um amor furioso, um amor que cobre, Senhor querido, a imensidão dos nossos pecados. Nós oramos e conduzimos, Senhor querido, a vida de cada um deles diante do seu altar. Que o Senhor possa nos direcionar e direcionar, Senhor querido, os pais desta nação, segundo a sua vontade, segundo o seu coração. E nos prepararmos, Senhor querido, para a sua vinda, para o regresso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, amado irmão e irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja guardando você nessa semana e que Ele possa lhe fortalecer também nesse desejo de conhecer a Jesus mais a fundo, através da palavra dEle, e de buscar realmente as mudanças, né, que você precisa. Eu quero dizer novamente, Deus tem poder para fazer isso. Glória a Deus por isso. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que realmente o rosto dele resplandeça sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem estaremos aqui novamente, transmitindo agora ao vivo da igreja, e sonhando e orando, né, pelo momento em que nós poderemos estar novamente congregando aqui. Deus abençoe.